Me diga o que eu quero saber. Se eu tô pra beijo ou pra briga. Espelho, espelho meu, existe alguém mais que eu louca por você. O Espelho Meu de hoje recebe Luciana Rondon, psicóloga e Master Coaching, que eu sei que agora também está entrando para o empreendimento na área da literatura. Pois é. Bem-vinda, Luciana, é um prazer, muito obrigada por receber esse convite e aceitar. Prazer é todo meu, Laura. Prazer imenso estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho um assunto tão gostoso que a gente vai estar abordando, né? Então, hoje eu a convidei para que pudéssemos falar sobre autoestima. Autoestima é um conceito que eu acho que fica um pouco confuso ainda na cabeça das mulheres. Aliás, na cabeça das pessoas, né? Porque a gente costuma associar autoestima com a pessoa tá com o visual em dia, né? Tá indo à academia, tá se proporcionando bons momentos, né? Mas a autoestima em si, como é que ela pode ser definida? Se é que existe uma definição. A autoestima é o estimar-se, né? É a autoapreciação, é a autovalorização por si. Logicamente que todas essas questões que você acabou de falar, como a questão da autoimagem, né, de você se proporcionar coisas boas e belas para a vida, fazem parte. É como se fosse um transfigurar a sua autoestima. Mas a autoestima, ela vai muito além, né? É a autoaceitação, é a autorresponsabilidade pelas suas ações. Tudo isso fortalece a nossa autoestima. É uma construção que começa lá na infância e até os 7 anos, esse momento de ajudar, de reforçar, ele é muito importante na nossa vida. Pois bem, então assim, eu vejo que vivemos um momento, né, cibernético, tecnológico, em que há muita exposição e em que essa autoestima, essa construção de autoestima ainda é mais necessária, né? Por conta do bullying, que não é praticado só com as crianças. Sim, verdade. Os adultos sofrem bullying também o tempo todo. Eu fico, Luciana, assim, Eu fico muito chocada de ver como existe uma cobrança para que as pessoas se encaixem em um padrão, num mundo que o universo já falou, olha, tem bicho de toda cor, de todo tamanho, de todo jeito, com todo tipo de som, e as pessoas não acataram ainda a diversidade e a apreciação recíproca. Onde é que fica isso? Essa questão do vínculo é muito importante nesse processo todo. Então, o que está acontecendo, vamos supor, hoje em dia, né, nesse mundo atual, onde a gente também fica muito preso, assim, nesse mundo online, né, que não tem extremamente importante no nosso mundo e nós temos que nos adaptar e estar se moldando a isso. Mas a capacidade do vínculo e do reconhecimento, do estar, do ser, da troca, do elogio, né, da proximidade, hoje está muito pouco, é tudo muito distante. Então as pessoas acabam perdendo essa referência. Mas não é por causa do medo também? Porque tem tanta cobrança, olha, tem que estar maquiada, uma boa maquiagem, perfumada, fitness. E aí a pessoa pensa talvez que para ela receber esse abraço, para ela receber esse elogio, ela tem que estar ali cumprindo, né, o checklist. Esse protocolo. Que é muito cruel, né? Principalmente no mundo em que a gente é lançado com tantas preocupações, né? Com tantos impostos e de repente o outro passa a ser mais um cobrador de imposto. Não é uma tarefa fácil você poder ser hoje o que se é. E isso é fundamental. Até mesmo, assim, é muito bonito você ver uma mulher, né, arrumada, é super bacana isso tudo, mas isso não é o principal. Não tem o principal a ver com a autoestima dela. Você pode até, não é o necessário para se ter uma autoestima. Isso a maquiagem, você estar bem arrumada, você buscar, né, estar bem com o seu corpo, isso tudo faz parte de uma forma que você
como se fosse assim, colocasse de dentro para fora, né? Mas nem sempre é assim. Às Não, vezes por fora você tá, às bela vezes, viola, e por você- dentro só Deus sabe, né? O importante é esse ser, é essa aceitação do que se é. Por exemplo, em casa. Em casa, muitas vezes a gente está sem maquiagem, né? A gente está mais à vontade e se ama do jeito que é. Sim. E então é muito importante, primeiro, podermos reconhecer o que se é. Você sabe que eu tenho muita dificuldade com isso, É. porque, por exemplo, meu filho às vezes olha pra mim e fala assim: "Ô, você vai sair, mãe?" Eu falo assim: "Não, eu vou no supermercado comprar pão", porque eu sou vaidosa. Mas isso eu é entendo ótimo. também que tem mulher que não é vaidosa e que tá com a autoestima em dia. Tá super Sim. de boa. Mas é muito legal e assim, eu penso que as pessoas que trabalham, que estão no meio social, você sai, você encontra clientes, você encontra, né, parceiros, enfim. Então existe todo um cuidado que eu acho que nós temos que cuidar mesmo. Sim, eu né? acho importante. Mas isso eu não é também nem viver sempre escravo que eu disso. saio é porque é por causa do outro. Eu tenho um lance de curtir mesmo isso. Que ótimo. É meu, né? Então, assim, a minha filha até fala: "Ai, mãe, pra que tudo isso?" E eu brigo muito com ela, porque Perfil. eu quero que ela esteja com o cabelo escovado, né? Aham. Criança, você já viu, né? Mas isso que você falou também, não ser uma cobrança de que o outro seja aquilo que a gente é, porque a gente faz isso com os filhos da gente. Às vezes... A tendência. Sim. Por exemplo, eu vejo a minha filha, eu nunca gostei de tênis, não gosto de tênis, eu uso salto para ir comprar pão na padaria, eu só não vou de salto à praia, porque não dá, né? Como é que eu vou de salto à praia? O salto vai prender na areia. Mas eu adoro. Embora tenha uns chinelos, né? Mas Eu uso chinelo, tem que ter um brilho, mas tem uns eu que tem um uso. saltinho. Agora, eu cobro às vezes da minha filha porque ela quer estar, como é natural na idade dela, uma criança, ela quer estar à vontade, ela quer estar livre, solta, né? E às vezes eu cobro dela que ela seja um reflexo de quem eu sou. Isso é uma coisa feia. E as pessoas isso a falam, gente eu acaba sei que não anulando, sou só né? eu. Porque também tem mãe que faz o contrário, que não gosta do como é que a gente fala quando é muito enfeite? Exagero. Do exagero. Não acho que eu sou exagerada, mas assim, Do quê? tem mãe que não gosta muito do adorno. Sim, e às do adorno. vezes priva também a filha de estar adornada. Quer dizer, de alguma forma acaba reprimindo a expressão maior dela do que ela é, ou que ela possa ser, né? Então, temos que ter cuidado da gente acabar fazendo isso com os nossos filhos. De não querer estabelecer o nosso eu para o outro. Lógico que nós ajudamos a eles terem uma direção, nós mostramos, só que eles vão descobrir por si só, e existe a essência deles, o perfil deles, que também, se nós formos pensar dentro da PNL, nós temos alguns perfis, né? Vamos falar sobre isso então no próximo bloco? Vamos ser... Fique conosco. Mais que eu louca por você, mais que eu louca por você. Voltamos com a Luciana Rondon para falar sobre autoestima e também para falar sobre programação neurolinguística. O que é isso? Não, é só puxando um pouquinho o gancho do primeiro bloco, que assim, existem perfis, né? De cada um de nós temos um perfil com uma tendência para alguns aspectos, algumas características. Por exemplo, tem o que é mais visual, né? E dentro, se nós formos ver, dentro do perfil do visual, que tem muito a ver com essa questão do olhar, né? Essa questão do empreendedor, ele tem lá seus vários aspectos, e isso é um perfil, um jeito de ser, que lógico tem todo um temperamento, suas características, enfim, genéticas. Tem o auditivo é aquele artista, é aquele que gosta do palco, que gosta de estar com as pessoas, que relaciona, entendeu? Vamos dizer que é o que dá cor em alguns momentos para a vida. E existe o sinestésico, que é aquele que necessita do toque, do aconchego, do estar carismático. Então,
existem esses 3 perfis. E não dá para misturar tudo porque eu tô me identificando. Mas não, dá. Eu sou visual, auditiva, sinestésica. Nós somos todos. Nós somos todos, porém tem uma tendência mais forte, maior para um determinado perfil, mas nós temos todos. E então, voltando... E é então, isso que enriquece, né, a convivência social, né? Com certeza, são as complementariedades, né? Precisamos de todos os perfis para poder dar certo, para o mundo acontecer. E nós temos que ter muito cuidado e zelo. Aí entra uma coisa tão importante que é o respeito, e aí entra o que você falou. Como a gente quer padronizar? Como que você vai ouvir um terapeuta dentro da PNL, até uma pessoa que eu admiro bastante, e aí ele fala assim, como que você quer que o beija-flor faça o que, de repente, a arara vai fazer? Eu li que não sei se essa citação é de Einstein, né? Mas eu li certa vez, estava escrito assim: todos somos gênios. Não podemos esperar que os macacos mergulhem muito profundamente, que os peixes subam nas árvores. Exatamente isso. Cada um dá aquilo que veio para dar, né? E como é que nós vamos padronizar? Não tem como. Por isso que nós estamos tão frustrados, tanta depressão, tanta angústia, porque nós queremos ser o que o outro quer, o que o mercado está nos exigindo, o que o outro nos exige, e nós temos a nossa essência. E aí a gente não olha para o nosso talento maior, as nossas maiores habilidades, porque tem que ser que nem o outro deseja. Então, o que eu percebo hoje, inclusive em mim, né, que eu não tenho problema de falar sobre isso, que às vezes a gente, nessa cobrança toda de sermos aquilo que é ditado, né, pela mídia, pela família, né, aquilo que já ficou entranhado socialmente, a gente acaba se distraindo com outras coisas, ampliando os problemas e falta autoconhecimento. Eu ouvi também na internet um coaching chamado até Arli Cravo, talvez, eu não sei quem o conhece também, uma pessoa que eu tenho ajudado bastante, que ele fala sobre a questão de passar um tempo consigo, porque o que a gente quer é distrair de si. Não, eu tô com problema, eu não consigo parar de pensar nisso, então eu vou sair, eu vou pro bar, E aí ele fala, passe um pouco de tempo consigo. Como que é esse tempo consigo, Luciana? Nossa, isso é fundamental. Uma das coisas que mais faz, o que nos ajuda muito a amadurecermos, é a consciência de si. É o momento onde você se reconhece com as suas fortalezas e as suas fragilidades. E na maioria das vezes nós queremos nos distrair das nossas fragilidades. Mas fazem parte de quem somos, né? Muito importante olhar. Eu tenho aprendido muito na minha vida pessoal, quando me surge algum determinado problema, algum sentimento que me machuca ou que me deixa entristecida, de poder abraçar isso, ou seja, olhar para isso que está me fazendo doer, né, o que está doendo em mim, quer dizer, e aí eu começo a ver do que isso está querendo me dizer. Isso eu tenho feito, Laura, e eu tenho crescido muito, sabe? Eu tenho conseguido ultrapassar muitas coisas por reconhecer a minha fragilidade e olhar para elas. Porque a dor tem uma função, né? Mas não é ficar só preso na coisa ruim, porque nós temos tantas coisas boas e muitas vezes a gente fica preso só nos ruins. Apegado, né, ao sofrimento, né? Aquele eu sofredor, eu só sofro. Porque não se permite, porque aí é um problema da autoestima, da falta da autoestima. Não achar que você merece, que você é merecedor. Mas isso daí é muito sério. Mas isso um pouco também é culpa da religião, porque a religião enfia na cabeça das pessoas que é crime e castigo. Então, o que merece tem a glória, e o que não merece tem o inferno. E como é que você vai se sentir merecedor se você é imperfeito? Pois é, mas também existe algumas passagens, vamos dizer, na própria religião, né, é vasto, falando, ama o teu próximo como a ti mesmo, e você pode fazer tudo que eu fiz, por exemplo, Jesus na passagem.
É uma questão do que também? De empoderamento. Nós merecemos. É um contraponto, o que você está falando, mas também existe o outro lado. Mas é a cultura, a gente fica preso nessas coisas mesmo, do que é pior, entendeu? Não, é até porque eu acho errado também o que as mães fazem com as crianças, às vezes, de falar assim, você vai ver que Deus castiga. Isso é pecado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso com as crianças, a gente fica com esse Deus castiga uma vida. Ultimamente eu tenho esquecido. E não olha o Deus vida, né? O Deus amor. Ultimamente eu tô esquecendo do castigo, porque eu acho também que pra viver a gente também tem que pegar um pouquinho leve com a gente, senão a gente não vive nada. Tem que experimentar a vida, né? Fiquem conosco, porque no próximo bloco a gente volta falando sobre motivação e propósito. Vamos mudar de vida. Mais que eu louca por você, mais que eu louca por você. Voltamos para falar agora com a Luciana Rondon sobre motivação e propósito. Eu também às vezes fico um pouco perdida com relação a isso, a propósito. Propósito e finalidade é a mesma coisa? Não. O propósito é muito próximo, né? Mas o propósito tem a ver com uma paixão, com uma missão, com o querer, que é algo que tem a ver com a sua essência. Essência é o seu eu maior. É o porquê de ser. É o porquê. Só que propósito não existe um. Nós temos diversos propósitos na nossa vida e dentro dos nossos propósitos nós temos finalidades, objetivos, um planejamento para ser, entendeu? Então, a motivação. Motivos que eu tenho para agir. Quais são os motivos que eu tenho para acordar de manhã, para poder estar aqui com você hoje? Isso tudo é um motivo. E está ligado com o meu propósito? Se tiver, nossa, a coisa flui, as coisas acontecem da melhor forma possível. Quando eu tenho que fazer, todos nós temos também as nossas obrigações, os nossos deveres, sim, que precisam, nem sempre são ligados ao propósito. Não, porque tem muita gente que também faz escolhas baseadas em necessidades imediatas que não tem nada a ver com o propósito. Aliás, falando voltando na tecla do autoconhecimento, às vezes a pessoa não sabe nem qual é o propósito. Isso acontece muito. Com gente já... Por falta dessa busca do autoconhecimento. Isso não é só em pessoas jovens, né? Não, principalmente nas adultas. Porque também nós podemos estar revendo nossos propósitos. São ciclos, a gente vive ciclos também. Sim. Nada é perene, né? São ciclos. De repente você está fazendo uma missão, um propósito que você sempre almejou. Amanhã isso pode estar fechando o ciclo e você querer abrir um outro propósito, mas isso não deixa de ter sentido para a vida. O que acontece? Constrói quem você é, faz você crescer. Faz parte da jornada. Todos nós estamos aqui, somos passageiros e estamos numa jornada. A nossa jornada, a nossa estrada. Né? É lógico que eu vou procurar fazer coisas que realmente têm a ver com o meu propósito maior, a minha essência, as coisas que podem nem sempre ser um mar de rosas, mas que fazem parte do meu dia a dia. Por exemplo, ter que levantar todo dia cedo para levar os filhos na escola é um dever, muitas vezes, para algumas mães ou os pais. Mas não deixa de ser um propósito, porque você um dia teve um propósito de ter seus filhos. De vê-los bem futuramente, com certeza. Assim, né? Isso é só um exemplo de que nós temos alguns deveres que precisam ser cumpridos, mas estão interligados no nosso propósito. E então é fundamental buscarmos cada vez mais coisas que estejam interligadas, conviver com pessoas, lógico, diferentes perfis, experimentar a vida, como eu coloquei, mas que tenham sentido. Um sentido relacionado com a própria essência. Agora, sim, agora... Por exemplo, assim, abrindo um parênteses, que eu admiro muito as pessoas que trabalham nos hospitais. Eu vejo que são pessoas que vêm com uma missão muito especial. Por exemplo, euzinha,
Meu Deus do céu, um dia no hospital, se eu estiver ali de paciente, então eu já quero sair desesperadamente, correndo daquele ambiente, porque é um ambiente que eu não me agrada. Então eu percebo que realmente as pessoas, quando vêm com uma missão, como você disse, e isso tem missão em todos os sentidos, né? Por exemplo, aqui mesmo, as pessoas nos veem aqui, né, diante das câmeras, mas tem toda uma organização prévia para que isso aconteça, de pessoas que estão engajadas em um propósito de fazer a comunicação acontecer dentro do Estado. Sim. E tudo faz parte de uma engrenagem tão linda. Pois é. Por exemplo, às vezes me perguntam, às vezes quando eu realizo alguma palha, mas eu não queria estar, mas eu preciso sobreviver financeiramente, então eu trabalho, ganho um salário. Um exemplo. Eu falo assim, ok, mas você pode ganhar um salário em diversas áreas da sua vida que possam estar ligado com o que você mais gosta. Você está? Ah, mas não é assim, Luciana, as coisas não são fáceis assim. Não são, mas tudo pode ser mais fácil. É uma questão de buscar também ajuda. Mas é porque as pessoas têm medo da falta, da escassez. Eu acho que isso é o que oprime muito o homem. Exatamente. Medo da escassez. Aí a gente não consegue ser generoso com o outro porque vai faltar pra mim. Vai faltar pra mim. Você sabe? Vai faltar pra mim. Que eu tenho estudado bastante a física quântica, né? A física, a energia vibracional nesse sentido do poder da atração também. E o medo da escassez é o que impede a prosperidade. Ponto. E aí eu comecei a perceber que isso faz muito sentido. Por quê? Porque quando você está com medo da escassez, você entra na vibração da escassez. Eu tenho um livro também que fala sobre o poder da mente, que diz que o universo é um grande sim. Então a gente tem que ter muito cuidado em pensar nas coisas que a gente não quer, porque quando você pensa, você vibra e você já recebeu o sim do universo. Então aquele sim vai ser pro ponto negativo. O universo, né, ele vai entender o que na verdade é até mais do que pensamento, Laura. Diz que assim, você pode até estar pensando positivo, mas está sentindo negativo. E é o sentimento que vibra, que tem a frequência. O pensamento ajuda muito. Mudar o sentido também. Porque às vezes quando você está confuso no seu pensamento, você sente coisas que não tem nada a ver, né? Exatamente. Por exemplo, quando a pessoa está carente, ela começa a sentir um monte de coisa. Aí começa a vibrar. Ninguém gosta de mim. Fica aquela coisa assim, que aquilo não tem nada a ver. Aí vai entrar nessa frequência mais negativa. E acaba que as pessoas se afastam porque a pessoa está negativa. Exatamente. Não é porque ela não é digna de ser apreciada e gostada, mas porque ela entrou numa vibe pesada e ruim. Exatamente. E é isso que nós temos que começar a cuidar. É do nosso sentir. O que nós estamos vibrando no sentimento. Então, Luciana, para a gente concluir rapidinho, deixa um recado para as nossas amigas que estão nos assistindo, para os amigos também, sobre essa questão de amar a si próprio, ter motivação e propósito. Bom, o meu recado, então, é dizer para você que você pode fazer a diferença. Seja você no seu melhor. Acredite no seu potencial. Busque fortalecer mais as suas qualidades, os seus talentos. E vibre, tente buscar esse sentimento positivo, porque você vai ver que as coisas vão mudar para muito melhor. Um grande abraço a todos. Obrigada, Laura. O Espelho Meu se despede até a semana que vem. Me diga o que eu quero saber, se eu tô pra beijo ou pra briga. Espelho, espelho meu, existe alguém